Turma, tudo bom? Vamos começar agora uma nova etapa do conhecimento. Vamos partir, tá, daquele assunto de poliedros, prismas, pirâmides, tronco de pirâmide, e vamos agora estudar os corpos redondos. E o que são os corpos redondos? Obviamente, se algum de vocês respondeu que um corpo redondo sou eu, vocês acabam de perder 2 pontos na matéria. Vamos agora estudar os corpos redondos. Para a gente entender essa noção de corpos redondos, a gente precisa falar de sólidos de revolução e a gente já começa estudando um deles, que é o cilindro. Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos de sólidos de revolução para explicar o que é um sólido de revolução. Observem esse primeiro exemplo. Eu tenho aqui um retângulo. Se eu faço uma rotação completa nesse retângulo por um eixo que está representado aqui por uma seta, essa seta é o que a gente vai chamar futuramente de eixo de rotação, que é o eixo por onde essa figura plana vai rodar. Então, se eu tenho aqui um retângulo e faço uma rotação completa em torno desse eixo de rotação, nós vamos ter um cilindro, ok? Um cilindro reto. Se eu tenho aqui um triângulo retângulo e faço uma rotação, eu obtenho um cone. Se eu tenho uma semicircunferência e faço uma rotação, eu encontro justamente uma esfera, ok? Então, já vamos partir e estudar esse sólido aí, que é um cilindro. E eu pergunto para vocês, o que é um cilindro? A gente tem a noção intuitiva de cilindro que a gente vem trabalhando lá desde o 6º ano, mas agora a gente vai falar a definição correta do que é um cilindro. Tudo bem? Ele lembra a definição de prisma. Então vamos lá, sejam 2 planos, alfa e o plano beta, e uma reta que passa por esses 2 planos. Então essa reta R aqui, tá vendo? Então, cilindro vai ser a reunião de todos os segmentos que são paralelos a essa reta R, que tem em sua extremidade uma circunferência, tá? Nas suas 2 extremidades. Então, todo segmento que é paralelo a essa reta R e que tem nas suas extremidades circunferências. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos falar dos elementos que compõem o cilindro. Então, os cilindros são formados de 2 bases e cuidado, tá? Muita gente pensa que as bases do cilindro são apenas circunferências, mas tem casos que temos cilindros elípticos, onde as bases são elipses. Tá em dúvida do que é elipse? Fica aí a pesquisa, tá? Vocês podem estar pesquisando o que é uma elipse. Então, a gente tem 2 bases, nós vamos ter a altura do cilindro, nós vamos ter aqui no meio o eixo, que é o eixo de rotação, nós vamos ter aqui uma coisa chamada geratriz. O que é geratriz? É todo segmento que é paralelo ao eixo e suas extremidades pertencem às 2 circunferências. Então, todo segmento que eu pego que pertence, ó, vou desenhar uma geratriz aqui. Tá vendo? Paralelo ao eixo e suas extremidades pertencem às 2 circunferências. A gente vai chamar de geratriz. Vamos classificar os cilindros. Existem 2 tipos de cilindros. Existe o cilindro reto e o cilindro oblíquo. O cilindro reto vai ser aquele cilindro que tem um eixo de rotação perpendicular à base. Quando isso não acontece, quando ele não é perpendicular, nós teremos o cilindro oblíquo. Seção de um cilindro ou secção, tá? Algumas pessoas costumam chamar dessa forma. Então, o que é secção? É você pegar um plano e cortar esse cilindro. Então, eu trouxe aqui 2 para vocês verem, tá? Eu trouxe a seção transversal, que é um plano passando paralelo às 2 bases. E observe que quando ele corta o cilindro, nesse caso aqui, forma uma circunferência, mas poderia formar uma elipse se isso fosse um cilindro elíptico. E uma outra forma é a seção meridiana, que eu passo ela perpendicular à base, passando pelo eixo. Observe que quando eu corto o cilindro dessa seção meridiana, forma-se um retângulo, tá? Um retângulo de qual medida? Que tem aqui em cima o tamanho igualzinho dessa parte aqui da minha circunferência, que por acaso é a distância de uma ponta a outra passando pelo centro. E na circunferência a gente conhece isso como diâmetro. E diâmetro é 2 vezes o raio. Por isso que esse retângulo mede 2R. E aqui nós temos justamente a altura desse cilindro. Olha, turma, se acontecer da altura ser igual ao tamanho do comprimento desse retângulo, a gente vai ter uma coisa chamada cilindro equilátero, tudo bem? E uma coisa interessante do cilindro equilátero é que a maioria das empresas que produzem, né, produtos que precisam embalar em embalagens de forma de cilindro, preferem os cilindros que são equiláteros porque eles utilizam menos material em sua produção
trazendo assim economia para a empresa. Vamos falar da área de um cilindro. Como é que calcula a área? Toda vez que a gente trabalhou os sólidos aqui, a gente planifica ele para entender o que compõe esse sólido. Quando a gente abre um cilindro aqui, ó, a gente vai ter duas coisas. Então, abrir, a gente vai ter um retângulo, então, que é a parte lateral dele, e nós vamos ter duas bases, que são as circunferências. Para calcular a área total, a gente precisa somar a área das bases e também a área desse retângulo aqui. Observe que para calcular a área da base é saber qual é a fórmula, tudo bem? Da circunferência. E eu trouxe aqui, ó, é 2πr ao quadrado. Então, a área da base é 2πr ao quadrado. Como temos duas bases iguais, então tem aqui, ó, 2 vezes a área da base. Somado com a área lateral, que é a área desse retângulo aqui, ó. Observe que esse comprimento aqui, quando estava dobrado, era justamente o comprimento da circunferência. Então, esse lado mede 2πr. E nós vamos ter aqui, ó, a altura do cilindro. Então, a área do cilindro é 2πr vezes a altura. Tudo bem? E aí, o que eu fiz? Eu somei as duas áreas. E aí, a gente pode trazer ou utilizar essa fórmula aqui, ou a gente pode já usar essa fórmula aqui, onde eu coloco 2πr em evidência. Tudo bem? Então, vocês podem utilizar qualquer uma dessas fórmulas, desde que vocês entendam como é que a gente chegou até elas. E o volume do cilindro, ele é baseado no princípio de Cavalieri, que nós já vimos no vídeo de prisma. Para calcular o volume do cilindro, é a mesma coisa do volume de um prisma. É a área da base vezes a altura. Como a área da base aqui é uma circunferência, a gente já pode considerar qual é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Tudo bem? Ah, professor, eu vou utilizar em π 3,14? Depende da questão. Então, a questão, geralmente, ela vai estar te indicando qual é o valor de π que você vai usar. Geralmente, a gente faz essa aproximação, já que π é um número de dízima não periódica. Turma, eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula, hein? Estudem!